muito boa noite. Estamos aqui no mais um podcast Agora Chega. Toda quinta-feira entregando conteúdo de valor para você que nos acompanha. E se você não acompanha ainda, começa a nos seguir agora, porque toda quinta-feira tem conteúdo de valor para vocês, que nós tiramos meu tempo para gerar conteúdo para vocês, algum insight, algo que pode fazer a diferença para vocês. E se você gosta do nosso podcast, já compartilha com alguém para ouvir essa mensagem de hoje, tá bom? Eu sou o Nix Oliveira, tô junto aqui com meu amigo e apresentador Thiago Araújo. Tudo bem, pessoal? Vamos lá iniciar hoje mais um podcast que tenho certeza que será de grande avalia. Teremos temas bem discutidos. Estou com medo de a gente sair chorando aqui nesse podcast hoje, sério. Por que será? Por que será, hein? O que vocês acham? Tô com medo. Será que eu vou ser entrevistado ou eu vou entrevistar, hein? Eu tô achando que o jogo vai reverter aqui hoje. Hoje nós temos uma convidada muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, cunhada, é mãe, é dona de casa, é empresária e é psicóloga. Vai falar que não tem carinho pra ver, viu? É sobre isso, né? Hoje temos essa convidada muito especial que, inclusive, nós já estávamos aqui nos bastidores conversando sobre a dependência no celular, né? O quanto isso será que está impactando nos negócios positivo, né? Ou negativo, de modo geral. O quanto será que nós estamos no Instagram ali consumindo ou sendo consumidores, né? Entendeu? Sendo consumidores ou sendo fornecedores, né? Vamos lá, Ana Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite em aceitar vir gravar com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui. Ana, obrigado por ter aceitado gravar com a gente. Uma honra ter uma psicóloga aqui no nosso podcast, né, Thiago? Bater um papo sobre psicologia, sobre o mundo digital, sobre a psicologia clínica, entre outros assuntos que hoje o mundo está tão avançado, todo mundo quer tudo prontamente que esquece de dar uma pausa e a nossa mente fica daquele jeito. E vira e mexe a gente precisa de alguém com psicologia para acertar novamente a cronologia para que a gente fique em constância, em consonância com o mundo real. Com certeza, com certeza. Ana, vamos iniciar. A galera não te conhece, né? Então, assim, diz um pouco como foi a sua trajetória, desde lá do início, a Ana estudando, trabalhando como funcionária registrada, enfim, toda essa trajetória, nos traz um pouco disso. Cunhada, psicóloga, ele tá com medo de soltar alguma coisa e você pegar. O que tem nessa xícara aí? Dizem que o corpo fala, se o corpo fala, já falou tudo. É isso mesmo. Ele tá com medo de alguma coisa hoje, Ana. Então, não tenho medo, porque o meu jeito Chaves de ser ela já conhece. Então tá tudo sob controle. Então tinha alguma coisa no café do Thiago aqui. Conta um pouquinho a trajetória, quem que é a Ana, para quem não te conhece ainda, fala um pouquinho de você, né? Para que as pessoas possam te conhecer. Quem não te acompanha ainda, galera que está nos assistindo aí no nosso podcast. Bora lá. Eu sou psicóloga clínica, comecei a trabalhar antes de me formar, então eu fui trabalhar primeiro para poder entrar na faculdade, porque esse era o combinado, família de periferia, não tem de onde tirar dinheiro se não trabalhar. Comecei a trabalhar no escritório e aí já tinha decidido pela psicologia já no ensino médio. Quando eu entrei na psicologia, eu estagiei em RH, depois eu trabalhei na administrativa de uma empresa, porque antes ainda de ir para a faculdade, eu tinha feito curso técnico em RH. Então, eu sabia de folha de pagamento, essas coisas, fui para esta área. Depois, quando eu estava já da metade para frente da faculdade, eu fui trabalhar numa ONG que cuidava da política pública da assistência social na cidade de São Paulo. Então, eu trabalhava num serviço que acompanhava crianças e adolescentes vítimas de violência e as famílias. Lá eu era educadora social, que era quem cuidava das crianças quando chegavam na recepção. Ficava ali brincando e cuidando de oficinas. Ali a gente já tinha acesso a alguns conteúdos que, às vezes, na sala da psicologia ou do serviço social não aparece. E a gente contribuía com a equipe neste sentido. Lá ainda, eu me formei psicóloga e fui atuar como psicóloga. O serviço chama SPVV, Serviço de Proteção a Vítimas de Violência. E na cidade de São Paulo, ele é gerido pelas ONGs. É um serviço público.
Depois eu fui trabalhar no SUS, como psicóloga do posto de saúde. Lá eu era referência para 4 UBSs, então tá cada dia da semana em uma unidade de saúde diferente. Foi onde eu mais aprendi sobre saúde mental, porque eu tinha contato direto com a psiquiatria, e no posto de saúde você não escolhe quem você atende. Quem chegar, você vai orientar, atender, acolher. Então, desde a criança, com questões de socialização, educação, e o idoso, que muitas vezes é quem mais chega ao posto de saúde porque está sem socialização. Então, fazia muitos grupos. Foi um período muito legal e de muita discussão com a psiquiatria. Depois, eu prestei o concurso público na mesma época que eu mudei para Barueri. Prestei, demorou um tempão, e aí eu fui chamada, e aqui eu voltei para o serviço na assistência social. Então, desde que eu me formei... Como concursada. Aí, como Sim. concursada. Então, saí de CLT e fui para o concurso. Fiquei durante 3 anos também na política pública da assistência social, também no serviço de violência e diretamente com as crianças e adolescentes e as famílias. E aí, depois, em 2020, eu engravidei. 21, eu teria que voltar da licença maternidade. E aí, eu pedi exoneração. Legal. E aí, fui empreender como psicóloga clínica, que é hoje o que eu faço como minha principal atuação. Que bacana, que trajetória. Trabalhou em diversas vertentes, diversos públicos, e não é à toa que carrega a bagagem que tem hoje no sentido de conhecimento, de poder atuar como psicóloga clínica, né? Sim, e cada uma dessas coisas fizeram com que eu fosse melhor profissional. Hoje eu olho e penso, nossa, aquela menina que começou a carreira como psicóloga é muito diferente. Eu me formei aos 23 anos. Nossa. O que a gente sabe da vida aos 23 é bem menos do que a gente sabe hoje. Eu tenho 35, já são aí 12 anos. Né? Já tem muita lenha para queimar ainda. Você, como psicóloga clínica, você pega diversos vertentes para poder trabalhar, atende na parte adulta, né? Isso. E você trouxe aqui nos bastidores, na hora que a gente estava conversando, um assunto muito legal, e eu acredito que dá para a gente iniciar esse podcast com esse assunto, sobre a dependência digital para essa nova geração, seja a geração Z, a geração Baby, ou a nossa geração Millennial. Sim, né? sim. Você, como psicólogo, quais impactos negativos você tem acompanhado sobre dependência, sobre atrasos para trabalho, entre outras coisas, que você pode trazer para quem nos assiste hoje, que é um assunto muito bacana, né, Thiago? O que você acha sobre isso aí? E depois pra gente ver com a Ana. É um assunto muito relevante, até porque muitas pessoas sofrem disso e às vezes nem percebem. Sim. Tem pessoas que acabam trocando a família pelo celular, os compromissos fica até em alta, né? Procrastinação por conta do celular. Eu mesmo. Às vezes eu paro para ver Instagram, quando eu vejo, porra, eu tô 20 minutos aqui. E assim, você não percebe, cara, é muito rápido. Deus que você até se desliga, você conversa e o cara não responde, né? Sobre isso, né, gente? Então, é um assunto que tá em alta, né? Que tem que ligar um alerta, uma luzinha aí. Porque deve ter uma linha tênue que a gente tem que se limitar o mundo físico e o mundo digital. Então, fica à vontade, que para nós é interessante isso aí. Com certeza. Então, para você ver o nosso podcast, o tanto que a gente sai de assuntos diferentes. Hoje a gente poder falar psicologia digital e outros assuntos que vai ter ao longo desse podcast. Porque, de certa forma, isso está atrelado ao empreendedorismo. Sim. Porque às vezes o cara fala, pô, eu não tenho resultado, mas ele perde grande tempo do dia dele, ele consumindo o Instagram, né? Então, é tudo relevante. Né? E não só sobre o consumo, né? Eu vou falar sobre isso, mas também o quanto a gente se compara. Na rede social a gente vê o palco da outra pessoa, a gente não vê o bastidor. Então tem sempre a sensação de que a gente tá em falta, porque do meu bastidor eu conheço. Do bastidor do outro psicólogo que postou, sei lá, qual vídeo e tem um monte de visualização, eu não sei qual é o bastidor dele. E aí não dá pra eu me comparar com o outro, porque eu não sei a vida do outro. Então, só disso aí, a gente já poderia ficar pensando no empreendedorismo, o quanto a gente já quer começar correndo quando a gente nem engatinhou ainda. E pra quem é empreendedor, vai comer muito arroz e feijão antes de estar voando. Tem muita gente, né? que de vez se inspirar no outro, ele quer se comparar. Quando você se compara, você perde toda a essência e você começa a se frustrar muito rápido. A outra pessoa que está maior que você, seja como empresário ou no Instagram, qualquer outro lugar, você tem que usar ele para te inspirar. Sim.
quando você utiliza como momento de comparação, Mas já a gente começa usa muito mais como. a Em probabilidade de geral. frustração muito maior, né? Sim, mas em geral a comparação é o que vem primeiro, né? Pensando nessa coisa da dependência digital que eu brinquei com vocês, a primeira pergunta que eu faço quando eu começo esses assuntos no consultório, esse é um assunto de lei. Isso e a relação com o trabalho. Se sinta no consultório aqui. O podcast agora é o... Olha aí no Agora celular. cast, É que o consultório. Donixon não tá Não, aqui. eu já tiro porque eu não... Brincou não, chamou atenção. Né? Deixar claro isso aqui, registrado. Tá? Mas vamos lá. Mas a primeira coisa que eu faço é, olha no aplicativo de bem-estar digital, quantas horas é que você passa no celular? No celular? No celular. Eu tô tranquilo porque não no celular nem tem fica isso, tá aqui. desabilitado. Você. O cara tem tão medo de ver que deixa estar desabilitado. Mas eu olho de vez em quando. E aí a gente olha, em geral, a gente não tem noção do tempo que é que a gente passa. Ele tá Viu com aí? medo ali. Não, 5 horas. 5 horas. Só Só E de Instagram, viu? Metade... Média diária. Só de Ah. Instagram. Imagina o WhatsApp. Não. esse é o celular como um todo. Como um todo. Pensando que usa também pro trabalho. Exato. E aí a gente Tô pode trabalhando pouco. Eu tenho dois lados. Um trabalho é outro. dividir, por exemplo, o tempo de rede social, que aí a gente vai falar de outras coisas. Mas a gente fica muito mais tempo no celular do que precisa. E a diferença, também a gente não pode ser hipócrita e dizer que o digital não é importante. É porque é onde a gente fecha a venda, onde as pessoas conhecem a gente. Mas entre o veneno e a dose, o veneno e o remédio que muda é a dose. Então depende do uso que eu faço. De novo, não é o que eu faço, mas como eu faço uso disso. Fica só ali, ó. O tempo que eu rolagem, fico. Exatamente. A gente já tem dados, estudos de imagem que mostram que a nossa área da memória está diminuindo. Porque a memória agora não é mais no nosso cérebro, é no nosso celular. Quando a gente sai de casa e bate assim, né? Procurando o celular, não é só porque, é um objeto. Não. A gente está deixando a nossa memória em casa. Por isso que é tão angustiante se Então. perceber longe do celular. E hoje em dia... Então, e hoje em dia o celular ele ficou algo tão natural. Hoje, se a gente sair pra almoçar e eu acabar minha bateria, eu não tenho cartão. Se a polícia me parar e acabar minha bateria, eu Não não tenho tem habilitação. Tá tudo aqui, ó. Eu praticamente não saio com nada mais Sim, a não ser o eu também. celular. Então, nós somos totalmente dependentes do celular Sim, hoje. por isso que a gente não pode ser hipócrita e dizer que não é importante. Ele faz parte da nossa vida Exatamente, hoje, né? mas como é que a gente vai fazer o uso disso? A gente tá em tela o tempo todo. É o celular, é o computador, é o tablet, é a TV. Hoje em dia, menos a TV. Mas quando chega em casa é o streaming, Uhum. né? E a gente vai perdendo o tempo da conversa. A gente vê as crianças, a gente vê crianças deprimidas. Não é a minha área de atuação, mas eu ouço de crianças deprimidas quando você faz a restrição do uso de tela. E aí os pais querem reduzir a tela das crianças, mas não reduzem a deles. A gente ensina pelo exemplo e não pelo que a gente fala. A gente teve um podcast que a gente falou sobre isso. O exemplo, ele é raça. Às vezes você quer falar, mas Exatamente. se você não dá um exemplo, ninguém vai Exatamente. seguir. Como que você fala pra pessoa fazer isso, sendo que você mesmo não executa E isso? tem outra coisa que é a celeridade com as coisas acontecem. A gente se diz cada vez mais ansioso, mas é porque o nosso cérebro, fisicamente, não acompanha a celeridade do nosso tempo. Antes, as evoluções demoravam muito tempo para acontecer. Então, se a gente for pensar da carta até o e-mail, quanto tempo foi vivendo só escrevendo carta até que chegasse o e-mail? De e-mail para o WhatsApp ou qualquer outro desses aplicativos, foi muito rápido. Então, o nosso cérebro não se adaptou. O aparelho, né, o órgão não se adaptou. Então, a gente não dá conta. Por isso que a gente vive ansioso e é tudo rápido, tudo para ontem. Você manda uma mensagem, a pessoa não respondeu imediatamente, você já tá, aconteceu alguma coisa. As pessoas demoravam semanas para receber carta. Ou meses, né? Ou meses, exatamente. Né? Então, a gente... Tudo vai deixando a gente mais acelerado. Não é à toa que o livro que tá bombando aí chama Geração Ansiosa. É? Justamente de um... Eu acho que ele é americano e que tá falado sobre isso. A pandemia deve ter contribuído bastante para isso, né? Porque, assim, a pandemia, ela antecipou uma coisa que iria acontecer no Sim. Brasil, por exemplo, o home office. É uma coisa que estava previsto, mas a longo prazo. Sim. Dizem que 2027, 2030, aquele boom digital que aconteceu de 2020 para 2021, estava previsto para 2027, 2030. As Sim. reuniões online, Sim. que ninguém gostava de fazer Sim. reunião online, via Meet, via nada. Então, e a pandemia, como ela antecipou isso, eu acredito que tem tudo a ver também, porque como tudo é no celular, tudo é nas telas, então, às vezes a pessoa se esconde dessa necessidade
para poder usufruir de outras coisas. Então, é muito bom por um lado, porque pessoas que são mais tímidas, mais retraídas, podem usar da internet para poder estabelecer outro tipo de contato, mas também faz com que pessoas que eram mais extrovertidas tenham se retraído. É mesmo? Sim, porque aí você tá acostumado. O que teve... Eu senti isso. Eu fiquei muito isolada porque eu tava gestante. Tive o Pedro na pandemia. Quando eu fui começar a ir pro mundo real de novo, é assustador. O que gente tem de paciente com ansiedade grave nessa retomada, e a gente vai colher os frutos da pandemia durante muito tempo. Muito tempo. Essa coisa, porque pandemia, fecha tudo, todo mundo apavorado. Foi todo mundo pra onde? Pro trabalho. Por quê? Medo de perder o emprego. E porque não tinha o que fazer. Era melhor eu ocupar a minha cabeça, porque o mundo lá fora estava muito incerto. Ninguém sabia o que ia acontecer. Só que aí a vida foi voltando aos poucos à normalidade. Mas o mundo do trabalho não voltou à normalidade. A nossa relação com as redes e com a internet nunca vai voltar como era no estado anterior. Então a gente está sabendo com essa conta e vai saber a longo prazo. As crianças que nessa fase estavam dentro de casa perderam momentos importantes de socialização, de desenvolvimento. A gente tem tanto um aumento gigantesco nos dados de saúde mental, depressão, ansiedade, os diagnósticos mesmo de TEA, de burnout e todos os outros. Você como psicóloga, você está muito mais antenado do que a gente que não entende muito dessa área. Os números são drásticos antes da pandemia e pós-pandemia? Algo assim... Muito. Muito... Uma, porque a gente melhorou muito a nossa capacidade de diagnosticar, mas também porque a gente... E aí essa é uma crítica pessoal. Muitas das coisas que a tecnologia trouxe nos afastam do que a gente tinha como referência antes. Então, o que é de fato diagnóstico e o que é do ambiente que a gente vive. A criança que fica muito... A televisão não causa o transtorno do espectro autista. Não. Mas uma criança que está o tempo todo na tela e sem estímulo dos pais vai desenvolver comportamentos que se parecem. E que se não é feito um diagnóstico diferencial e cuidado, se não tem o estímulo adequado, vai ficar muito parecido. Sou totalmente contra a criança ainda que fica muito em tela. O Heitor ainda não tem... O Heitor tem 11 anos, vai fazer 12 agora em agosto, e não tem celular. A gente tenta limitar o máximo possível. Ele fica mais na televisão. Quanto maior a tela, melhor, porque a gente consegue monitorar mais. Não tem celular por conta disso, cara. E já é difícil, hein? Às vezes pego meu celular, e quando eu vou estar com meu celular, mas... aí eu vejo pais que vai trabalhar, e às vezes leva o filho também, e deixa o filho com o celular, e o filho 4, 5 horas lá assim, ó. Sim. Poxa, eu fico imaginando... Sai pra jantar e a criança tá com o celular na mesa. O que esse pai tá ensinando pra esse filho? Que ensinamentos tá... E depois vai querer cobrar algo do filho, não tem mais como, porque no momento que dava para ser presente, de ensinar, treinar o filho, quem tava ensinando e treinando, não. Isso mesmo. E isso é complicado. É uma discussão muito grande. Eu dei o celular para Maria, ela tinha entre 8 e 9 anos, mais ou menos. Eu me arrependi. Por mais que a Ana Companhia tem limites, ela tem a quantidade de horas que ela pode usar do celular, quantidade que ela pode usar por aplicativo. Vocês monitoram, Não, mas até nós pais... Mas mesmo assim, é ruim, cara. Porque, por exemplo, no final de semana que ela fica um pouco mais solta. Às vezes até brinca e fala, nossa, Maria, tá em casa hoje? Por quê? Se a criança fica muito tempo no celular, a criança, até mesmo nós adultos, né? É uma coisa que eu preciso me policiar. Fica muito tempo no celular, você perde o que está acontecendo em volta. E tem até um ditado, mas é uma coisa que é muito forte, que o celular, ele aproxima quem está longe e distancia quem está perto. Isso faz total sentido. Isso é muito real. Mas mesmo essa sensação de aproximação de quem está distante é relativo. Porque é isso, né? Você tem 300 pessoas na sua rede social. 300 é para quem tem pouco, né? O povo tem muito mais. Mas na hora que você precisa, com quem é que você vai contar? Como é que você está nutrindo as suas relações? Tem um estudo que diz que, para a gente pensar na saúde mental e física ao longo da vida, você precisa verificar como é que está a saúde das relações sociais, a saúde física das pessoas aos 50. Dependendo de como está a sua saúde social, das relações, saúde física aos 50, vai dar indícios de como vai ser a sua velhice. Porque se você não cuida das suas relações, quem é que vai te fazer companhia? E companhia não só no sentido dos cuidados que você vai precisar de saúde, mas companhia. Quem é que vai na sua casa te visitar? Quem é que vai passear com você? Quem é que vai te acompanhar nos trajetos pela cidade?
Show de bola, né? É incrível como o mundo digital, a pandemia trouxe essas coisas e a gente conseguir ter uma visão diferente. E nosso podcast, né, ele tem o intuito de levar uma mensagem para a pessoa e esses assuntos interessantes, agora chega do empreendedorismo, esses assuntos que está em alta, que é a parte de psicologia, você como empresária e psicóloga clínica, eu queria te fazer uma pergunta. Qual é os sintomas e qual o alerta que as pessoas que nos assistem agora, que essa mensagem está chegando para muitas pessoas, que é um possível início de uma depressão, de uma crise de ansiedade, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo agora pode estar no início e nem sabe. Sim. E quanto mais rápido a gente prever isso aí, mais vai ser os danos causados, né? Então, para quem nos assiste hoje, compartilha com a gente, você como psicóloga, e você acredita que você pode trazer com muito clareza para quem nos assiste. Mas antes dela falar, curta o nosso podcast, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem agora e não deixa de se inscrever no canal. O podcast agora chega, porque essa mensagem eu tenho certeza que muita gente precisa e vai salvar a vida de muitas pessoas. Com certeza. Depressão e ansiedade são 2 grandes diagnósticos que estão dentro do mesmo guarda-chuva, né? Não são necessariamente coisas muito distintas. A gente costuma dizer que tô triste, tô deprimido. Não. A depressão, a gente vai falar de um humor deprimido. Então, uma pessoa que está com o humor rebaixado. Quando a gente fala de tristeza, a gente confunde com a emoção. Mas, assim, sem muita energia, sabe? Essa coisa de levantar e querer fazer as coisas e acontecer. Muito tempo sem energia, sem vontade de fazer as coisas. É uma coisa de um ânimo que tá esvaziado. Um sentido de vida que vai se esvaziando. Nossa, eu sempre fiz isso e aquilo outro e agora nada me faz ter vontade de fazer nada. E vai aos pouquinhos, assim. Você não dorme um dia super bem, no outro dia acorda, não quero mais fazer nada. Isso vai aos poucos. Sensação de cansaço extremo é um dos alertas para depressão. Porque, né, vai rebaixando, assim. É quase como se a gente fosse minguando, assim. O corpo mesmo vai falando, Então, o sono. Não tô conseguindo dormir direito. Eu tô dormindo muito mais do que eu durmo. Sair daquilo que é o seu padrão e ir para as extremidades. A alimentação ajuda? O seu nível de como você está se alimentando, ele acelera isso ou desacelera para você ter uma depressão? Ele tem influência? Essa é a pergunta correta. Se o nosso corpo não está bem nutrido, a gente vai ter sintomas. E aí, às vezes, a gente pode... alguma coisa que está relacionada à nutrição, a gente confundir com a psicologia. Eu acho que eu tô deprimido. A alimentação é quem dorme pouco pode estar com isso. Aí eu falei, nossa, ainda bem que eu durmo muito. Quem dorme muito também. Opa! O problema é a gente chorando aqui. O problema é a gente estar nas pontas, né? Nos extremos. Tem uma média da população. A gente tira pela média. Sim. Então, se tá muito pra cá ou muito pra cá, é um sinal de alerta, né? Não. Na ansiedade, em geral, ela vai se instalando com as crises. Então, taquicardia, sudorese, sensação de que não tô conseguindo respirar, né? Uma crise de ansiedade pode ter essas características, mas para cada pessoa ela vai aparecer de um jeito diferente. Então, por isso que ter um profissional que acompanha é melhor e mais indicado para fazer essas diferenciações. A gente pode falar de grandes sintomas, mas para cada pessoa vai ser de um jeito diferente. Aí, pessoal, vocês que nos assistem, não fica se auto-intitulando que está com depressão, procura um especialista na área, é muito importante, porque tem pessoas que já querem se automedicar, Sim. que dar o diagnóstico dela mesma que está com isso ou com aquilo. E às vezes procura um profissional, consegue prevenir ou antecipar muita coisa, né? Sim, Tomar inclusive as redes sociais estão aí, né? Assim, a gente tem acesso a muita informação. E, de novo, isso não é nem bom nem ruim, depende de como a gente faz uso. Às vezes eu vejo lá 3 características, e aí eu me reconheço nessas 3, tô deprimido. E não, seu contexto é completamente outro. E às vezes não tá nem na extremidade, igual você. Quando a pessoa fala 3 características, talvez ela tá falando do extremo. Sim. E não na linha tênue ali, né? Exatamente. E tem muita gente que tá funcional, que vai pro trabalho, e no trabalho tá tudo certo. Chega em casa, não tem energia pra nada, pra ninguém, não quer saber de... Se você olha só no mundo do trabalho, tá ótimo, tô funcional.
mas se você vai olhar como tá a sua saúde das relações sociais, como tá a sua vida de atividade física, tem muitas coisas que podem prevenir. A nutrição, ela pode colaborar para o nosso bem-estar. Então, a gente já tem estudos sobre a ômega 3, sobre vitamina B, que são importantes de estar em dia. Então, os exames clínicos também são importantes. Tem sintomas físicos que parecem emocionais. Tireoide é um outro dado que precisa ser consultado quando tem um diagnóstico de depressão. Porque pode ser que seja um déficit na tireoide e não necessariamente depressão. Interessante. Não Chora não, Thiago. tô pensando se eu procuro nutricionista, se eu volto pra academia. Rede multi. O trabalho multi é o melhor para a saúde mental. E hoje em dia, as pessoas têm que deixar esse rótulo que é um Superman ou uma Mulher Maravilha. Todo mundo que é um empresário de alta performance, aquela pessoa de alta performance que rende muito no trabalho, em casa, tem que ter psicólogo para poder, a válvula de escape, para conversar, para ter direcionamento. Então a galera que nos assiste hoje tem que parar de ser Superman, tem que parar de ser Mulher Maravilha e ver a psicologia clínica como uma válvula, alguém que pode te auxiliar a você continuar tendo alta performance e não desmoronar de uma vez. A gente ainda tem, Nixon, desculpa te cortar, muito preconceito com a psicologia e a psiquiatria. É porque a gente vê, cara, teve diversos casos de repercussão nacional aí. O Whindersson Nunes, quem diria, o cara que fazia a gente sorrir, depressivo. O Wesley Safadão, um cara que sucesso no mundo dos negócios, na música, na família, depressivo. O Tiro Lipa. Então, imagina nós, meros mortais aí, que lida com mais dificuldade no dia a dia, né? É porque muitas das vezes se esconde, né, por trás da câmera, usa aquilo ali como uma válvula de escape. E aí, quando tá fora da câmera... É isso, né? Eu usei o exemplo. No trabalho tá rendendo super bem, mas como é que tá a vida pessoal? Né? Ô, Ana, me tira uma dúvida... Não sei se eu já te perguntei, mas eu já perguntei. É um consultório aqui hoje. É um consultório. Qual que é a diferença ali de fazer uma terapia, a terapeuta e o acompanhamento psicológico clínico? Antes de você me responder, você que está nos assistindo, encaminhe esse vídeo para quem você acha que faz sentido. Se inscreva no canal, aproveita, clica, compartilha. Porque hoje o assunto tá demais. Tá muito bom. E a gente está aproveitando da Ana aqui para tirar várias dúvidas. E são dúvidas que o Thiago fez que o amigo dele que perguntou, não foi ele, não. Então, amigo meu, não sabe se vai no nutricionista, se procura um preparador físico. A gente tem, quando a gente fala de psicólogo, a matéria do trabalho do psicólogo clínico é a psicoterapia. Esse é o trabalho oferecido por psicólogos, que tem um CRP, que tem um conselho por trás. Se você se sente não cuidado ou violentado por um profissional de psicologia, você tem um conselho a que recorrer. Tem alguém que fiscaliza esse trabalho. A gente está falando de uma ciência. Quando a gente está falando só da terapia, e aí a gente confunde porque mesmo os psicólogos utilizam esse termo, terapia. O terapeuta não tem uma formação específica, não precisa ter, não tem um conselho que regule. Então, qualquer pessoa pode fazer um curso X e dizer que é terapeuta. Tanto que a gente tem... E aí, nenhuma crítica a essas pessoas, mas terapeutas holísticos, outros tipos de terapeutas. Eu criticava. Minha esposa chegava em casa, terapia cheia de louça lá. O psicólogo oferece um dos trabalhos da psicologia clínica, é a psicoterapia. Sim. E aí, quando vai procurar um profissional, se você quer um psicólogo, você pode pedir o número do CRP. Entendi. Então, a terapia pode ser qualquer outro profissional que não seja da psicologia. Exatamente. Que legal. Exatamente. Tanto que a gente tem terapeuta floral, terapeuta de várias vertentes, mas para essa questão holística e que não é necessariamente terapeuta, não é psicólogo. Psicólogo que não tem um conselho por trás. Exatamente. Tanto que a gente tem uma batalha no judiciário que é para que a psicoterapia seja um trabalho somente do psicólogo. Então, tem o Conselho Regional, o Conselho Federal de Psicologia, faz todo um trabalho de conscientização de que psicoterapia é com psicólogo. Legal. Ana, durante esse seu período de transição, como que foi você largar ali talvez para alguns digam certo, né? Sim. Seja de concurso, principalmente a parte de concurso público, para você vir a empreender
na área de psicologia. Porque eu vejo que muitas profissões, assim, de autônomo, por exemplo, psicologia, dentista, advogado, às vezes a pessoa fala que é um psicólogo, mas ele esquece que ele não é só um psicólogo, ele é um empresário, um Sim, empreendedor que sim. ele é a persona do negócio, mas por trás dele tem uma empresa que precisa girar, entendeu? Tem vergonha de vender, tem vergonha de falar do seu produto, tem vergonha de ligar, de tentar marcar um cliente, porque ele Sim. acha que ele é médico, é psicólogo e não vou descer do pedestal porque... Nas profissões relacionadas à saúde, a gente ainda tem esse tabu. Né? É uma profissão de cuidado. E aí as pessoas pensam um pouco nisso como um negócio. Mas respondendo a sua pergunta, Thiago, foi muito desafiador para eu deixar. Porque tem um brilho, né? Quando você fala, se o servidor público tem estabilidade, que é o que o CLT não tem, no serviço público você tem. Mas você tem tantas outras coisas que impactam, é muito mais rígido o trabalho do servidor público do que o CLT. Porque, você tem estabilidade, mas tem todo um jogo político que você precisa responder, né? Relacionado à gestão, por exemplo, dos territórios em que você está. Então, foi uma decisão muito bem pensada, trabalhar isso na minha psicoterapia pessoal, porque eu estava vindo da pandemia, gestante, como foi assim? Quando foi decretada a pandemia, eu tava no começo da gravidez do Pedro. Eu precisei ficar de casa. E aí eu fui investir no trabalho online, eu nunca tinha atendido online, foi a pandemia que me levou para este campo, porque eu via que as pessoas estavam em sofrimento, eu precisava ocupar a minha cabeça, porque senão eu ia pirar, grávida, apavorada, em casa, sem ter o que fazer. E aí eu fui começar a atender as pessoas que me procuravam, sempre por indicação. E aí eu teria que abrir mão. Quando eu estava perto de voltar para a prefeitura, eu teria que abrir mão do consultório, porque eu não ia. Para mim era inconcebível trabalhar nos 2 lugares e ainda cuidar de uma criança e uma adolescente na época. E aí eu tomei essa decisão. Uma, conversando com meu companheiro, olha, e aí eu lembro bem que eu falei para ele assim, eu não quero saber a sua opinião. Porque eu sabia qual era. Porque é uma loucura, aos olhos de quem não vive, que você largue um concurso público. Eu lembro que eu disse pra ele, não me diz nada, não me diz sua opinião. Só fala pra mim assim, se eu precisar, você segura as pontas. Eu não sei se eu vou precisar financeiramente que você segure as pontas. Mas só diz isso. Eu disse a frase, ele repetiu, e eu fui no outro dia pedir exoneração. Nossa, que legal. É muita coragem, né? Coragem. Muita gente precisa dessa coragem aí. Eu não sei se é um ato de coragem. É um tabu, também. é um tabu muito grande isso. Porque assim, é uma coisa cultural. Sim. Nós somos treinados a ser CLT... Tem aquela falsa estabilidade. Falsa estabilidade. Porque mesmo concurso, mesmo funcionário público, principalmente hoje em dia, não é seguro. Você não tem essa estabilidade. Entendeu? Então, por mais que tenha um plano de carreira ali, mas você pode ser exonerado também. Sim. Depende do que você faz, você pode ser exonerado. Ou seja, nada é tão seguro, nada é estável. E quando eu fiz essa transação, eu lembro que meu pai falava muito isso. Você trabalha, você tem seu salário, pra que você vai fazer isso? Eu falei, tá, mas não é isso que eu quero pra mim, tá tudo exatamente. bem. Então, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, bom, se você acha que é o melhor fazer para você, então vai. E eu fiz e não me arrependo de forma alguma. E eu acho que é muito corajosa, é muito bacana. Acho que muitas pessoas que se espelham em você, Ana, porque quer ter essa iniciativa e não tem a coragem que você teve. E agora você tem a oportunidade nesses 4 anos aí de você se posicionar, de você saber seu valor, de quanto vale sua hora, e não vai ser ninguém que vai definir, você que vai dar seu valor. E eu sei que as pessoas que estão começando agora, talvez comecem com um valor mais baixo, tá tudo bem, que não tem experiência. Sim. Você tem 12 anos de experiência, o tanto que você passou para poder saber de quanto que vale a sua consulta, né? E depois que você rompeu isso aí, você sabe o tanto que você pode progredir e escalar com o valor da sua hora. Só você sabe o valor que você pode entregar para a pessoa na sua consulta. Então, isso não tem preço. Por mais dificultoso que seja, que tenha uma selva, mas você sabe que só o fato de ter pedido a exoneração sabe que é capaz de chegar onde você quiser. E é interessante isso, que é uma coisa que nós estávamos
conversando no início, né, nos bastidores. Aquela questão do posicionamento. Porque hoje em dia as pessoas elas se posicionam no mercado, principalmente no Instagram, que dependendo do seu posicionamento, ela cobra o que quiser numa consulta. Sim. Você vê, tem corte de cabelo, de barba aí que é 15 mil reais. Mas por quê? Ele criou todo um posicionamento e tá tudo bem, entendeu? E é aquela coisa. Vai ter psicólogos que vai cobrar 50 reais, que trabalhando talvez até por 30 reais pro convênio. Uhum. E tem psicólogos aí cobrando 6 mil reais, 10 mil reais. Eu não tenho noção de valor, Sim. mas eu sei que tem alguns que recebem pouquíssimo por conta de estar trabalhando pro convênio. Mas cada um sabe se posicionar, Sim. sabe o valor que tem. E vai ter pessoas que vai pagar 30 reais e vai ter pessoas que vai pagar 10 mil reais. Sim. E tem pessoas pagando isso. Porque tem pessoas que tem... Falam, poxa, eu não confio pagar 30 reais para essa pessoa. Aconteceu comigo, eu procurei um nutrólogo, né, um endocrinologista, e fui procurar um cara que cobrou 100 reais. Falei, meu Deus do céu, eu tô querendo fazer todo um mapeamento na parte de emagrecimento, a parte de... O que foi, Thiago? Né? Ah, bom. De alimentar. Uhum. Aí o cara me cobrou 100 reais. Pô, não tenho confiança de pagar 100 reais pra esse cara. Eu fui procurar um outro, eu paguei um mais caro e paguei tranquilo e me deu resultado. E talvez esse Tá 100... funcionando? Oi? Tá funcionando? Muito bem. Um mapeamento? Não. Para com isso. Brincadeira. Só que talvez aquele de 100 fosse melhor do que o 600, mas aquele de 600 soube se posicionar melhor, conseguiu me vender que a consulta dele valia aquele valor. Sim, e é uma coisa que eu faço, assim, nessa minha transição, o que me motivou, por isso que eu falo que eu não sei se é necessariamente coragem, era meu compromisso com a maternidade. Eu precisava de tempo para estar com o Pedro, para ser a mãe que eu achava que eu tinha que ser. E por isso eu não me arrependo. E não me arrependo também porque a clínica, o consultório foi crescendo. Foi crescendo e à medida que a gente põe energia naquilo, Expande. isso também expande, né? E é uma fala que eu falo, eu atendo muitas psicólogas e é um público que eu gosto Você de atender. atende psicólogas? Atendo, e eu gosto muito de atender, porque eu acho que a gente fala de um lugar diferente. E também, quando eu conto, né? Eu sempre conto quando elas chegam, porque em geral elas estão tentando, começando a pensar em fazer essa transição. E eu conto da minha história, e não para ser um exemplo, não necessariamente exemplo a ser para ser seguido. exatamente, mas porque eu estava no momento certo, na hora certa. Porque eu ainda era funcionária pública, eu tinha um salário, porque eu estava de licença. O momento mundial estava propício para isso, né? Houve um boom na saúde mental. E eu soube aproveitar o momento. Só que também não dá pra você... Tem um monte de psicólogo que atende por convênio porque tá começando a carreira, porque não se sente seguro de empreender. E tá tudo Porque bem, você né? fala assim pra ele... mas... Aí eu falo, mas de onde vêm seus pacientes? Por indicação. Mas como? E aí eu vejo pessoas muito queridas que gastam muito tempo na internet, criando conteúdo. E aí isso converte em pacientes? Às vezes sim, e às vezes não necessariamente. Então, é muito relativo também isso de ter coragem. Você precisa criar o espaço, se dedicar, ter ali seu pezinho de meia para poder fazer essa transição. Não, Porque senão você não consegue oferecer o seu serviço, porque é isso, você vai barganhar preço. As pessoas vão barganhar com você e você vai ceder. E aí não vai caminhar o negócio também. E você falou um negócio que eu achei muito bacana, que isso vale para as outras áreas também. Para sua área, para minha área, qualquer outra área. Profissionais da mesma área que você, procurando alguém especialista para poder direcionar. Poxa, bacana, uma psicóloga, procurando outra psicóloga para poder auxiliar no sentido na parte clínica. Sim. E assim vale para outras áreas. O seu segmento, tem pessoas que acham Deus da minha área, na área de perícia. Tem pessoas que não sabe, tá errando, não tá progredindo, mas tem vergonha de, seja pagar uma mentoria, seja procurar outra pessoa de outro segmento, do mesmo segmento, que Sim. tem resultados, ou ele tem como referência, por conta dar o braço a torcer. Ah, não, eu vou procurar um engenheiro para isso? Não, eu sou engenheiro também, e muitas das vezes é bacana. Na psicologia a gente tem um esquema de pirâmide, né? Psicólogo, a gente precisa... É muito difundido entre os psicólogos. A gente precisa de formação, terapia pessoal, psicoterapia pessoal e supervisão. Na supervisão, você vai procurar um profissional mais experiente.
para poder discutir o caso. E também porque é uma profissão muito solitária. Em geral, você está sozinho no seu consultório. Você imagina o tanto de energia que você não ouve, se você não tem como... pegando energia, fala dos outros. E se você não tem sabe filtrar isso aí, você leva para casa, leva para todo lugar. Sim. Eu ouvi problema o dia inteiro. Basicamente isso. Mas não é só problema, né? Não, Tem sim. muitas das coisas... É muito bonito acompanhar as pessoas, porque são momentos de transformação muito importantes. Sim, a gente tem essa visão da terapia, que é só... Às vezes os pacientes, principalmente quando chegam primeiro, falam assim, não tenho nada pra falar hoje. Então vamos falar de coisas dos seus sucessos, né? Não. Da onde você quer chegar, dos seus sonhos. Tudo é material pra terapia. A série que você assiste, a música que você gosta... O podcast que você ouviu e pensou em alguma coisa, tudo é material para terapia. Imagina a alegria, a satisfação de uma psicóloga clínica, você pegar um paciente que estava um quadro depressivo bem alto, querendo se suicidar, e passa 6, 7 meses a pessoa fazendo atividade física, alta performance, nossa, deve ser poxa, que gostoso, poxa, meu trabalho está fazendo efeito. Uma das sensações mais legais é receber os testes positivos das mulheres que querem engravidar. Uma das primeiras pessoas para quem elas mandam para mim. E às vezes você acha que... Pergunta minha, não sei se tem relação. Se a parte de não conseguir engravidar está afetada diretamente à mente. Sim. Tem a parte clínica, sim, beleza. Sim. Mas a outra... Sim, tem um monte de gente que... tô ansioso, eu quero. Porque a experiência da gestação é... Sim... fora de controle total. Você decide quando você quer começar a tentar. Você não tem noção de como vai ser, se vai conseguir no tempo que vai conseguir, nada. Né? A maior frustração de todas... Assim, quer trabalhar controle, vai tentar engravidar, ter filho. Porque aí você não controla nada. Vocês são pais também, vocês sabem disso, que a gente não controla nada. Mas, se a gente tá muito ansioso, vai interferir no nosso corpo também. Como a gente trabalha a ansiedade? A gente vai precisar cuidar e pensar e mudar o foco, às vezes, quando as pessoas desistem de engravidar, e elas engravidam. Então, a saúde mental está diretamente relacionada a absolutamente tudo. Nossa. Sabia disso? Não. Tudo. Eu não tinha ideia também. É incrível. Que bate-papo gostoso. A gente está indo em diversas vertentes do mundo digital, a gravidez, mas que são papos que é muito interessante para todo mundo que nos assiste, nos acompanha, para nós também que está fazendo um papo com você hoje, Ana. Que assunto gostoso. E agora deixa eu tirar uma dúvida tem uma psicóloga aqui. Do colega dele que perguntou. Não, a dúvida é minha mesmo. De uma psicóloga e um especialista em segurança do trabalho. Tem essa nova NR1. O que ela está relacionada, quando ela deve ser aplicada, quando ela não deve ser aplicada e quem deve aplicar ela? Porque muitos casos que eu já ouvi falar, quem aplica é o técnico de medicina do trabalho. Mas tem outra vertente que diz que tem que ser o psicólogo. Uhum. Eu vou começar e você só complementa, Ana. Eu vou falar minha linha de raciocínio, o que eu acredito, e eu bato o pé em cima disso aí, tá? Pode me criticar, pode achar o que for. E vai dar bom, vai dar o que falar isso aqui. A parte da NR1, os riscos psicossociais, é um risco que não tinha na legislação, Sim. até começou a ser obrigatório a partir de maio de 2025. Os fatores psicossociais, que é assédio, excessos de cobranças no ambiente de trabalho, excesso de hora extra, assédio moral, sexual, entre outros, não tinha. Então, esse é um risco novo, tá? Para a gente atender a NR1, fazer a matriz de risco, se ele é baixo, médio, alto, para colocar no fator de riscos psicossociais, o time de segurança do trabalho tem que fazer. Se ele definir se é baixo, médio, alto. Para saber se tem ou não tem que ser o psicólogo. Não tem como o engenheiro de segurança, o técnico de segurança do trabalho, não tem competência para definir um ambiente de trabalho. Se tem o risco, se tem assédio moral, se não tem, com base no quê? Que estudo? Uma fichinha ali, um checklist, com que a pessoa vai preencher de acordo com a empresa quer. Ele nem sabe. Com base no que ele vai diagnosticar se tem ou se não tem, mensurar isso aí. O que ele tem conhecimento é um trabalho em conjunto. Engenharia de segurança do trabalho, RH e psicólogo. Ele deu os trabalhos, ele vai olhar e vai definir. Poxa, com base nesse estudo, eu vou definir o meu programa, o meu gerenciamento de risco psicossocial, minha matriz de risco, sei lá, baixa,
médio ou alto. É isso que ele vai fazer. Agora, fazer levantamento de risco psicossocial, me perdoa. Não que nós somos ruins, nós não temos capacidade. Cada um no seu quadrado. Sim. Mas diferente, o psicólogo, quando se fala em risco psicossocial, ela não vai fazer uma avaliação do psicossocial do trabalhador, e sim de forma genérica para todos os trabalhadores. Não é consulta, e sim uma pesquisa. Exatamente. Aí a Ana complementa o que ela acha, porque a galera da minha área, Ana e Thiago, eles estão fazendo coisa doidado aí, aplicando os riscos psicossociais, falando para a empresa se tem assédio moral, se tem assédio sexual, se não tem, com base num checklist. E isso precisa partir de uma escuta qualificada, que é o trabalho do psicólogo, né? É justamente a partir da escuta e enviesado. Eu fico até bravo, tá vendo? E a questão é porque é enviesado, né? Porque a pessoa dificilmente vai dizer pro técnico de segurança do trabalho quem é, o que aconteceu de fato. Ela vai tentar demonstrar que tá tudo bem, né? Por isso que precisa ser um trabalho especializado, né? Eu concordo totalmente com o seu posicionamento. E só tem uma coisa, né? Vem agora pra NR, porque a gente recebe isso o tempo todo no consultório. Né? As pessoas estão muito adoecidas. É um ambiente de trabalho bastante tóxico. Sim. E na nossa lógica de funcionar no Brasil, né? Nos outros países, a gente vai olhar outras realidades na relação do trabalho. O maior índice de afastamento da Previdência do INSS foi doenças psicológicas, Isso, né? Doença exatamente. mental. O maior índice, de você pegar todos os índices, se for tendinite, foi doença mental. O Brasil Então, é campeão. Então agora Sério? é por isso da NR1 ver Infelizmente. com força. Eu acredito que vai ser um trabalho muito legal a ser feito, porque talvez o que era mimimi na minha época, na sua época, hoje não é mais. E a gente tem que ver com os outros olhos e se adaptar à realidade. E vai ter que ter um trabalho em conjunto. Assim como o psicólogo não tem o conhecimento, não tem o know-how para colocar a matriz de risco no inventário de risco. Ele é baixo, médio ou alto, faz sua matriz de risco. Não tem o conhecimento, mas é um trabalho em conjunto. Você vai trazer os dados, a gente avalia, em conjunto a gente define qual que vai ser o plano de ação. Vai ser em conjunto para atender a NR1. Tem que ter um plano de ação também. Sim. Como que eu vou definir um plano de ação? Eu sei, é uma palestrinha, será que vai resolver o que está acontecendo na empresa? Não, tem que ser um trabalho em conjunto. Sim. Então, por isso que... vou falar da minha área agora, a galera da minha área. Tem que descer do pedestal e saber que agora vai ter que ser um trabalho em conjunto. Time de segurança do trabalho, RH, junto com os psicólogos. Para de querer abraçar o mundo, porque eu tenho certeza que se você estiver fazendo isso, infelizmente o trabalho não está legal. Você vai estar entregando qualquer coisa para o seu cliente ou para a empresa que você trabalha. Desce do pedestal e vamos fazer um trabalho em conjunto, assim como já acontece em outros segmentos nossos. Né? É isso mesmo. Aproveitando, E obrigado pela pergunta, Thiago. Muito boa. E eu até me fiquei bravo aqui. Me perdoa, tá? Que é algo que eu vejo na minha área. Eu fico bravo porque a galera não quer dar espaço pro colega e não é da nossa área. Meu. Assim como o pessoal do segurança do trabalho não faz, o engenheiro não faz PCMSO médico, a parte de levantamento para identificar se tem ou não, é o psicólogo agora. E é isso aí. Ponto final. aproveitando, o podcast está sensacional. Não esqueça de curtir a página, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para quem você acha importante saber. Porque SNR é um assunto que está em alta. Por isso que eu questionei. Porque eu ouço você falar muito e já ouvi também outras pessoas falarem. Só que a minha dúvida era, até onde vai a responsabilidade de quem? E agora ficou claro, não só para mim, mas como para todo mundo. Todas as áreas que são de intersecção, eu aprendi ainda como educadora social, que a gente precisa fazer a descrição do que é de uma área, do que é da outra e o que é a área cinzenta que junta os dois. Eu acho que aqui o que a gente está trazendo tem coisas que são só de uma área, tem coisas que são só de outra, mas tem a intersecção. O trabalho em conjunto, o trabalho em conjunto que vai fazer com que surta resultado. Porque não adianta a gente continuar recebendo, por exemplo, nos nossos consultórios, só sem atuar lá no local do trabalho. Acho que essa é a grande novidade da NR1. E isso, a minha área de segurança do trabalho, Thiago, assim como a área da Ana, é uma área, se a pessoa souber aproveitar, é uma área que vai crescer bastante. Se souber trabalhar em conjunto, vai ser bom para todo mundo, que os riscos psicossociais estão aí, não tem como esconder. Infelizmente não tem. E é algo que veio para ficar.
Então, eu acredito que é uma onda que todo mundo dá para surfar, cada um na sua área, e o mais importante, o trabalho em conjunto. Tá? Bom, já entendemos que uma pergunta do telespectador, tá? Não é minha pergunta. Essa é do Iago. Já entendemos que a saúde mental é importante para tudo. Quando a gente fala em empreendedorismo, com certeza é a mesma coisa. Fala um pouco sobre esses tais famosos bloqueios mentais. Nossa. Cada vez mais está ficando complicado esse podcast. Os bloqueios mentais, as crenças. Esses internautas, eles estão demais hoje. Meu Deus do céu. As psicólogas clínicas vai ficar doida lá. Bloqueio mental no empreendedorismo? Não sei. O que vocês estão querendo saber e perguntar? Especificamente. De modo geral, assim, porque hoje em dia, principalmente esses coaches da vida, não nada contra os coaches, tá? Eu acho que sim. tudo é válido e a gente absorve aquilo que é bom. Aquilo é bom, a gente descarta. Descarta não, aquilo que você falou no podcast anterior. Coloca lá na prateleira que talvez aquilo seja Em algum útil um momento dia. seja útil. Entendeu? Isso mesmo. E eles falam muito disso, de bloqueio mental. Então, até onde isso é verdade, até onde isso é considerável? Onde eu vou ser um pouco mais claro. Crise de identidade, comparação com os outros, crise de merecimento, achar que não é merecedor de vir no podcast. Teve pessoas que a gente já convidou para o podcast aqui, pessoas que de referência nossa, e a gente enxerga como pessoa, mas a pessoa se sente, talvez não vem porque não sente merecedor de estar aqui no podcast. Será que eu posso? Crise de capacidade. Até onde é algo na parte coach e até onde a parte psicologia clínica. Talvez isso, Thiago? Isso, exatamente. Eu acho que a gente tem nesse lance das redes e tudo mais um lugar de muita comparação. E é isso, né? Na comparação, a gente em geral perde. Porque a gente conhece o nosso bastidor e não conhece o bastidor do outro. Mas por exemplo, a procrastinação é um jeito da gente ir deixando pra depois. Muitas vezes com medo de entrar em contato com o resultado final. A gente não sabe o que vai dar. E aí a gente vai deixando pra depois, né? A gente está sendo muito nutrida de informações muito rápidas. A gente tem deixado de nutrir a nossa criatividade. É um outro ponto importante. Usa muito inteligência artificial, tudo muito Manus, IA. pronto, tudo muito resposta pronta. Assim, a gente tá perdendo a capacidade de pensar. Assim, durante muito tempo, eu fiz muitas críticas a livros de... Antes a gente chamava autoajuda, agora de desenvolvimento pessoal. E a minha crítica não é ao livro em si, mas é porque a gente vai buscar a resposta pronta. E quando, por exemplo, a literatura, porque eu sou uma apaixonada por literatura, vai te fazer pensar sobre. Não tem nenhuma resposta pronta. A gente está buscando a resposta pronta das coisas. A gente está perdendo a capacidade de acreditar que a gente pode chegar naquelas respostas também. Do nosso jeito, a partir da nossa vivência, a partir da nossa experiência de vida. E você acha que a parte de crenças, vamos entrar na parte de coach, mesmo você não sendo coach, a psicóloga clínica utiliza a ciência para dar respostas e estudos. Sim. Até onde o que aconteceu com a gente na infância pode afetar nosso futuro. Porque os coaches usam isso, e eu sou um cara que eu gosto, eu vou em palestras, e para mim teve coisas que foi muito boa. Sim. E o que é bom, eu sou muito isso. O que é bom eu pego, o que não é, eu tiro de lado. Não é porque eu rotular uma pessoa totalmente porque ela falou um negócio que vai desencontro que eu não gosto. Entendeu? Então, mas com estudos, algo que acontece na infância sobre bloqueios, sobre traumas, pode refletir na nossa vida adulta. Isso na parte de psicologia clínica. Esse é o dia a dia da psicologia clínica, Pronto, né? é isso aí. Tem uma frase da Lia Luft que é assim: a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, na infância, a gente lança as bases. É a partir das nossas primeiras experiências. E aí, gente, quando eu digo primeiras, é primeiras mesmo. O primeiro cuidado na troca de fralda. Os primeiros cuidados quando tá andando. Se eu incentivo aquela criança a andar, se eu faço por ela. Ou se eu digo que, não, ela não tá pronta ainda. Todo cuidado a gente vai aprendendo a partir disso. Então, a infância, a gente sempre volta, né, pra infância. Você vai ver piada, meme de psicologia, tá sempre perguntando sobre a infância e sobre mãe e pai.
porque são as nossas relações primárias e mais importantes. Então, a gente sempre vai se referenciar na infância. E aí, eu gosto de pensar, e não eu, né? A linha terapêutica que eu uso, gosto de pensar no passado, a gente não vai poder mudar. Mas eu vou olhar para o passado, pensar como aquilo me atingiu e como me atinge hoje, no presente, para poder fazer diferente ou copiar. Então, é o passado, o presente que contém... O presente contém um passado e contém o futuro. Mas o que aconteceu no passado pode afetar algumas coisas do presente. Um exemplo, a pessoa ser um pouco mais tímida. Tudo. Pode ser algo que aconteceu lá atrás que... Se eu digo pra criança, hoje a gente usa menos, né? Mas você não é capaz, você é burra. Você fala demais, cala a boca. Exatamente. Fica quieto. Ela vai acreditar que ela que o que ela fala é inadequado, que ela não tem voz, ela não tem vez. E aí, a chance disso ser levado pra vida adulta é muito grande. Então, a gente precisa cuidar da infância, assim, num nível que não dá nem pra descrever. O cuidado que a gente precisa ter com a infância. E que aula? Geralmente a gente fala no final isso aí, mas hoje, que aula? Por isso que eu dei risada. Que aula? Que podcast gostoso. Cara, vocês merecem, isso é pra vocês. Até que idade com a criança que você acredita que pode criar? Por mais que você não seja uma psicóloga infantil, adulta, pode se criar uma base da criança que vai refletir na base do que chega uma hora, acredito que mais para você falar, vai ser difícil mudar. Para os pais que tá com os filhos novos, tá entrando na pré-adolescência, até, poxa, por mais que não tenha que falar, tá? Porque, ó, desse ali até aqui é a parte mais importante. É aqui que você tem o período de você conseguir implantar a sementinha. Daqui para frente vai ser muito mais difícil. Não que não seja possível. Sim. Mas, teoricamente, vai ter uma linha de corte que é mais fácil. A primeira infância, assim, até ali os 3 anos, o cérebro tá esponja de tudo, assim. 3, 4 anos. Depois ele continua, é muito disponível para aprendizagem, né? As crianças aprendem línguas, tudo muito rápido. O cérebro tá em desenvolvimento até os 24, 25 anos. Então, a gente a gente acredita que os adolescentes estão prontos muito rápidos. Então, eu não faria esse corte, Nixon, na infância. Eu seguiria porque a gente acha que os adolescentes já têm capacidade de tomar algumas decisões. Eles também acham. Mas eles estão testando e a gente precisa dar esse suporte para eles. Eu diria que a gente precisa estar perto e acompanhar tanto quanto for possível. E são os filhos que vão dizer qual é o momento que eles não precisam mais da gente. Nossa, legal. Mas o que a gente dizer, agora eu abro mão, não, você vai vendo e eles vão sinalizando. Até aqui você não vai mais. Até aqui você não vai mais. Pronto, agora eu vou caminhar sozinho. Mas o que a gente dizer. Eu acho que a gente tem que estar muito atento e muito disponível. Ser pai e mãe é a tarefa mais difícil da vida. Legal. Que aula. Ana, um assunto que está muito em alta também. Todo assunto está em alta aqui Não, nesse podcast. Não, saúde mental. É um tá? amigo que Saúde perguntou. mental. Saúde Não, tá mas alta. saúde mental Então, assim, é o não, assunto é o ápice, é verdade. Que isso, na verdade, eu acho que os psicólogos e psicólogas ficam... Só não pode psicólogos. Psicólogos. Puto da vida. Inteligência artificial. Uhum. Realmente tem pessoas que usam a inteligência artificial como terapia? Eu não posso dizer que eu já conheci alguém. Mas eu não duvido. Eu também não. Não. Não, eu falei nada. Mas Tem eu não terapia, duvido, porque a inteligência artificial tá aí. Mas a questão é, a gente tem muitas linhas terapêuticas. E eu sempre digo para as pessoas que chegam para mim que o que traz resultado não é a teoria que você usa, é a relação que você cria. Se é na relação que a gente adoece, é na relação que você se cura. E não a cura no sentido de não estar mais doente, mas de se auto-atualizar. Então, com a IA, você não tem a relação. Então, você vai ter o conteúdo. Mas isso você pode ter num livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal. Você pode ter numa xícara de café que vem da loja X com a mensagem X. Mas você não vai ter a relação. Eu acho assim que as pessoas vão fazer cada vez mais uso. Porque a gente está se distanciando das relações. E isso é um problema. E eu acredito que vai ser difícil de... Pode ser que aconteça uma outra pessoa um pouco mais fechada, mas
pessoas se conectam com pessoas, né? E essa parte mais humana sempre vai existir. Por mais que a IA esteja avançada, Sim. eu acredito que é aí que o ser humano vai ser mais dependente. Na de mesma outras medida pessoas. que aumenta a tecnologia, aumenta os transtornos mentais e aumenta a necessidade dos encontros. A gente vê hoje o aumento das pessoas indo para as atividades físicas. Então, os grupos de corrida, clubes de leitura, que eu mesmo tenho um... você vê as pessoas se reunindo de outras formas. Então, ao mesmo tempo que a IA vem com tudo, a gente coletivamente faz movimentos de agregar, de estar junto com outras pessoas. E esse é importante, né? Essa conexão, né? Até nos negócios, né? O pessoal fala muito B2B, mas não é B2B. É de pessoas para pessoas. Exatamente. Que a coisa funciona, entendeu? Ana, a gente falou muito sobre a base, sobre a importância de dar bons tratamentos para os filhos, para fazer uma base boa, para que não tenha traumas futuros na vida adulta. E hoje, nas escolas, as professoras, não vou generalizar, algumas, quer rotular a sala inteira. A sala inteira tem que ficar quietinha como um robôzinho. Até caiu aí, tá vendo? Quietinho como um robôzinho e todo mundo tem que ser igual. E se você tem um aluno que é um pouquinho mais elétrico, tem TDAH. Se tem um outro, tem TDAH. Porque a pessoa um pouco... Não é mais igual na nossa época. É uma pessoa que... Eu era um cara que tinha uma formiguinha na minha cadeira. Eu não ficava quieto. E talvez até eu não tenho o diagnóstico de TDAH. Eu já passei pra ver. Era. E como a gente... Como psicólogo, mesmo não sendo da parte infantil, que a gente não generalizar. Porque hoje tá muito generalizado. Tem que ser um monte de robozinho sentado nas cadeiras. E eu acredito que, poxa... Eu acho a educação... São muitos os fatores que contribuem para isso. Uma, porque as salas estão superlotadas, boa parte delas, né? Se a gente for falar do ensino público, a gente tem salas superlotadas, né? E porque é mais fácil dizer que aquela criança tem XYZ do que cuidar do ambiente todo. Como é que a gente cuida para que cada criança possa ser uma criança? Por isso, e aí, saindo do âmbito da educação, por isso você vai para os restaurantes, as crianças estão com tela. Porque não pode atrapalhar o jantar. Mas criança saudável faz barulho. Criança saudável bagunça. Criança saudável não vai ficar quietinha assistindo nada o tempo todo. Ela tá ali entorpecida. Né? A gente vai tentando deixar cada vez mais fácil e sem lidar com aquilo que é diferente. E aí a gente tem os diagnósticos, às vezes, mal feitos, né? Ou a gente já rotula numa tentativa de tirar do nosso campo. E aí as escolas não oferecem a estrutura que os profissionais também precisam, porque não é só culpa do profissional, né? A instituição também não fornece a formação para aquela pessoa poder desenvolver o melhor trabalho e espaço que as crianças possam ser livres. Né? A criança pequenininha precisa ficar sentada numa carteira? Não vai ficar. Ou não deveria ficar. Ficar pulando em cima das cadeiras. E aí você paga uma fortuna para ter uma educação que respeite a infância. Ô, Ana, fugindo um pouco da parte aí da psicologia, porque se você for ficar tirando aqui, fiz duas perguntas. Duas perguntas só. Voltando para o empreendedorismo. Nesse seu momento de empreender, teve algum momento que você chegou a pensar em desistir? De falar, puta, eu vou voltar a prestar concurso de novo, algo do tipo? Ou não? Não, porque eu experimento uma liberdade que eu não teria em outros momentos. Então, eu tiro férias quando eu preciso, não necessariamente quando eu quero, porque tem família e tudo mais. Mas porque, assim, aquela primeira conversa que eu tive com o meu companheiro, que eu falei pra ele, né, que se precisava você dar o suporte, ele disse que sim. A psicologia, o trabalho na clínica nunca... ele vai numa crescente. Eu não tive nenhum grande retrocesso até aqui. Então, nada que me assustasse ao ponto de eu falar, eu não quero mais. O que eu fiz foi ir mudando. Então, antes eu tava só no digital, só no atendimento online. Aí abri o consultório, então agora eu também trabalho, tenho atendimento presencial. Então, o que eu fiz foi mudando dentro do mesmo lugar. E esse é o espaço, a atividade que eu mais desenvolvi na vida. Porque nos outros trabalhos eu ficava 2, 3 anos e já não queria mais. Nossa.
E esse contato humano, principalmente que nós estávamos falando no início, né? É tudo celular. Eu, particularmente, sou a favor de reuniões ser presenciais, por mais que você tenha problemas de trânsito, enfim. Eu sou a favor da reunião presencial, eu sou a favor do trabalho presencial, entendeu? Porque você sai daquela zona de conforto, você muda o ambiente, muda a frequência, então isso é importante pro dia a dia, para nós, empresários, e também para todo mundo. Sim. Eu acho que essa conexão com pessoas é muito importante em tudo. Pô, Ana, hoje praticamente 12 anos aí na área, desde a parte de RH até hoje, empreendendo, desde 2021. A Ana hoje, se pudesse voltar no tempo e olhar para a Ana de 12 anos atrás, que mensagem você deixaria para a Ana de 12 anos atrás? Porque quem nos assiste hoje, talvez tem diversas Anas com incertezas, diversas Anas sem saber o que fazer, diversas Anas saindo da faculdade. Você voltando no tempo, falando com a Ana de hoje e um monte de Anas que está nos assistindo. O que você falaria? Essa aí me pegou. Gosto assim. Mas eu diria que não desista, segue. E não segue necessariamente o que as outras pessoas dizem pra você. Segue o que você deseja. Porque ninguém tá na sua pele pra saber aonde você tá pisando. Só segue. Tá ouvindo, né, galera? Só siga, seja você mesmo. Aproveita, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal. Que aula, hein? Para de começar a se comparar com outras pessoas. Rotular. Criar rótulos com base em outras. Seja você mesmo, seja autêntico, siga o que está no seu coração, né? É isso mesmo. Ana, nosso podcast vai chegando ao fim. Normalmente, nós pedimos para você mandar uma mensagem para aquela pessoa que às vezes quer empreender, que está na dúvida, uma mensagem final, como se fosse depois dessa aula toda, a cerejinha do bolo, para poder a pessoa receber essa mensagem e se comunicar. Não sei. Pensar. Essas duas podiam adiantar, né? Pra pessoa já ir pensando na mensagem. É bom que vem no coração, sabe? Que vem algo... Nós não temos roteiro, é só pisa que Deus dá o chão e vai. Mas eu diria, de novo, né? Pra pessoa poder ter coragem, acreditar nos próprios sonhos. Porque não tem atalho. Ninguém vai te pegar pela mão e fazer por você. Então, coragem. E vai. Só vai. Vou fazer uma dobradinha. Agora eu vou fazer a minha também, pra galera que tá nos assistindo. Uma baita psicóloga aqui com a gente. Poxa, que mensagem você pode dar como psicóloga clínica pra pessoa que tá com início de depressão, que tá com aquela vida estagnada, que no fundo do poço, que não tem coragem nem de procurar um profissional, que às vezes essa mensagem que chegou para essa pessoa agora pode ser a virada de chave para ela não colocar a corda do pescoço e vir suicidar, que seja. Para essa pessoa, manda essa mensagem para essa pessoa, que talvez essa pessoa que a gente está mandando a mensagem pode ser o diferencial. Fica à vontade, são essas duas coisas aí pra gente deixar a mensagem final, porque você que tá nos seguindo até agora merece. Se você ficou até agora, você merece, mas antes, manda para quem que você quer que escute esse podcast, porque que podcast, que aula, e mensagem que a Ana vai deixar aqui agora para nós. Eu diria para não ter vergonha de procurar ajuda. Você não tá sozinho nessa. Tem um monte de gente vivendo a mesma coisa. E tem um monte de profissional disponível para ajudar. Se não for, né? Se não tiver a possibilidade de procurar alguém particular, o serviço público tá aí oferecendo também o cuidado. Só não fica sozinho. Procura ajuda e que alguém que você sabe que não vai te julgar. Show de bola. Que aula, hein, Thiagão? Que aula, hein? Levantar o queixo. Que aula. Ana, obrigado. Pessoal que nos segue, que tá assistindo nosso podcast, como que as pessoas podem te encontrar no Instagram? A gente vai deixar o Instagram da Ana aqui, os contatos dela, para quem precisa de ajuda, além de a parte de
presencial, ela atende online também, Sim, né, Ana? sim. Então ela vai deixar aqui para vocês precisam e talvez possa encontrar a Ana, que a Ana vai te dar um bom direcionamento. Como que a pessoa pode te encontrar? Só uma dúvida antes de encerrar, fugindo um pouco do escopo. A psicologia para empresas, como que isso pode ser? Como pode colaborar? Uma palestra para os funcionários, coisas do tipo? No seu trabalho. E aí, na sequência, já passa o seu Começa com Instagram. os psicossociais também, já. né? Fica à Eu vontade. acho que tem. A gente tem aí, né, as CIPATs, que acho que são bons momentos para começar a despertar a consciência para as questões de saúde mental. E acho que mais um trabalho de consultoria. Né? Acho que mais do que fazer palestras pontuais, tá junto. É um trabalho que a gente desenvolve em conjunto. Eu acredito muito mais no pequeno trabalho a longo prazo do que em grandes trabalhos que vão uma vez e acabou, você não volta nunca mais. Né? Então, meu Instagram é @psi.anacarolina.gestalt. Se escreve Gestalt, que é a minha linha terapêutica. Eu dou palestra, eu atendo na psicologia clínica de adultos e também dou supervisão clínica para outros colegas. Legal. E vocês que não teve tempo de anotar, o @, dela tá aqui e o contato, que se vocês precisarem também, tenho certeza que talvez vocês precisem, só procurar a Ana aí. Então, se vocês precisarem de adequação NR1, palestras corporativas, trabalhar sempre na preventiva em tudo, tá? Isso não só na psicologia, como em todas as áreas. Quando nós trabalhamos na preventiva, é muito mais barato do que na corretiva. Com certeza. Então, Sem dúvida. o link da Ana tá logo abaixo. Ana, muito obrigado pela participação. Realmente foi um podcast fora do sério. Que aula. Obrigado. Nossa, muito gratificante, né, Thiago? Muito aprendizado. Muito aprendizado. Muitas perguntas. A gente se sentiu num consultório que é dúvida nossa, dos nossos seguidores. Amigos, né? Amigos. O Iago mandou um monte de dúvida aqui para nós. Aqui. O Iago tá nos bastidores ali, mas mandou várias dúvidas para nós. Ana, obrigado. Uma Obrigada honra a ter você vocês. com a gente. Um assunto tão importante que está em alta que a gente não pode deixar de lado. E já sinta convidada para um próximo podcast aqui, né, Thiago? A nossa ideia é fazer ele ao vivo, né? E aí não vai ter certo de bastidor, não. Vê a pergunta, tome, entendeu? Que honra. Obrigado. Obrigada a convite. vocês pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. Tamo junto. Ana, obrigado. Que honra ter você Então, aqui, viu? Obrigada.